Bom dia, meus queridos. Então, oitavo ano, hoje nós vamos corrigir a tarefa que ficou da última aula de língua portuguesa, certo? Da aula 16, que foi a tarefa da página 27, 28, 29 e 30 do caderno de atividades, certo? Então, a gente vai corrigir. Se a gente não ficar muito extensa a aula, a gente conclui as páginas 31 e 32, tá certo? Então, vamos lá. Página 27 do caderno de atividades de língua portuguesa, tá certo? Então, ali nós tínhamos um trecho de um texto que diz assim: Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Teresina, na costa de um reservatório de água. A parte de baixo do corpo está bem preservada, disse a arqueóloga Marina Kilunovoskaya em entrevista à agência de notícia russa. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local e estão passando por um processo de restauração para passarem ainda mais tempo preservados. Bom, a questão 21 era para vocês transformarem frases retiradas desse texto em voz passiva, né? Então, as frases estavam em voz ativa, em voz ativa. As frases do texto estavam em voz passiva, vocês deveriam transformá-las em voz ativa, né? Então, vamos lá. Letra A. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Teresim, na costa de um reservatório de água. Foi dito aqui por quem foi encontrada? Não. Então, quando não é dito por quem foi encontrada, eu vou começar pelo verbo. Por quê? Porque o meu sujeito é indeterminado. Então, encontraram a múmia de uma jovem mulher em uma tumba em Teresim, na costa de um reservatório de água. Certo? B. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. Também aqui não é mencionado por quem que foram retirados. Então, quer dizer que eu vou começar a frase pelo verbo. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Conferido? C. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. Então, encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, vírgula, bela adormecida de 2000 anos. Tá? O bela adormecida ali vocês deixam entre aspas como está na primeira frase, tá? Aqui nós temos o seguinte trecho: entenda o Dia da Mulher. Sua origem remonta a 1910, durante o segundo Congresso Internacional de Mulheres em Copenhague, Dinamarca. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, mortas em 1857, durante uma greve por melhores salários, redução da jornada de trabalho e o direito à licença maternidade. Passe o trecho a seguir para a voz ativa. Então, o trecho é: a data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York. Então, aqui, o foi proposta, eu tenho que colocar na voz ativa. Propuseram a data em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Conferido? Ok. Então, deixa eu só marcar aqui que está corrigida essa página. Ok. O próximo trecho. Eu não vou ler todo esse trecho porque a gente vai só ter que transcrever, passar os trechos para voz ativa, tá? Então não vamos ler. Só fala sobre tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito.
Então, a letra A, vocês teriam que transformar para voz ativa o seguinte trecho: mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Então, mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo, tá? B. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta. Até agora encontraram 2 câmaras funerárias na cripta. Por exemplo, se alguém de vocês colocou encontraram 2 câmaras funerárias na cripta até agora, está correto também, tá? A posição aí dos termos até agora não vai influenciar, tá? Na formação aí da voz ativa. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito. Então, encontraram no Egito tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, certo? O próximo trecho é sobre a Amazônia, é o pulmão do mundo. Então, nós temos ali as questões de 24 a 26 relacionadas a essa reportagem retirada da revista Super Interessante. Na seguinte frase: a bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. Os verbos estão na voz ativa, na voz passiva sintética ou na voz passiva analítica. Aqui eles estão na voz ativa, tá? A bacia absorve dióxido de carbono e libera. Então, voz ativa normal. No outro trecho, afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. Há um exemplo de voz ativa, voz passiva sintética ou voz passiva analítica. Aqui é voz passiva analítica, certo? Voz passiva sintética, eu tenho que ter um verbo transitivo direto com a partícula apassivadora, né? O C. Questão 26. Assinale a alternativa em que há um exemplo de agente da passiva. Então, qual dessas 3 alternativas é um agente da passiva? Por ela mesma, né? O agente da passiva é quando eu identifico quem realizou a ação, por quem aquela ação foi realizada. Por ele, por ela, pela minha mãe, né? Eu tenho que ter essa caracterização aí. Questão 27, né? A oração, o esporte mais popular destes países, foi trazido por estrangeiros. Apresenta o verbo na voz passiva analítica, né? Eu tenho aí o verbo de ligação e o verbo não particípio passado. A expressão por estrangeiros é classificada como agente da passiva. Passe as frases da voz ativa para a voz passiva. Aqui vocês vão ter que fazer a transformação, né? Então, ó, as moças farão um pedido agora mesmo. As moças farão o quê? O pedido. Então, o meu objeto, o meu complemento é que passa a ser o sujeito na passiva, né? O pedido será feito pelas moças agora mesmo, tá? O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Tá certo a de vocês? Então, ok, vamos para a próxima. José comprou os presentes na loja do seu primo. O que José comprou? Os presentes. Então, quer dizer que os presentes foram comprados por José na loja de seu primo, certo? Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. C. Reinaldo encontrava soluções muito criativas. Encontrava o quê? Soluções, né? Muito criativas. Então, soluções muito criativas
eram encontradas por Reinaldo. Os professores apoiaram os alunos. Então, os alunos foram apoiados pelos professores. Legal, né? Vivian devolveu os livros na terça-feira. Então, os livros foram devolvidos por Viviane na terça-feira, certo? Muito bem. Aqui no trecho a seguir, Salto para o Infinito, nós vamos considerar o seguinte trecho. Tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida. Assinale V ou F. O sujeito do trecho é o debate suscitado pela explicação heliocêntrica? Sim. Então, ao ler o trecho todo ali em cima, esse é o sujeito para essa frase aqui. O sujeito do trecho é Copérnico? Não. Então, é falso. O sujeito do trecho é explicação heliocêntrica? Falso. O trecho está na voz ativa? Falso. Está na voz passiva, né? Ó, tenha sido considerado. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, falso. Questão 31. Correlacione os sujeitos dos verbos indicados a seguir. Marque G quando o sujeito for o gato e R para quando for o rato. Ser perseguido, R. Esconde-se, R. Fica ali durante horas, R. Ao ouvir latidos, R. Tinha ido embora, gato, G. Saiu para passear, R. Enfiou a cabeça para fora, R. Foi pego, R. Perguntou espantado, R. Muito bem. Questão 32. Assinale as alternativas em que as formas verbais estão na voz passiva. Aqui nós temos apenas duas, tá? Ser perseguido e foi pego, tá? Letra A e letra E. Questão 33. Observe as duas frases a seguir e responda as questões. Amam-se poucas pessoas nesse mundo. Poucas pessoas amam-se nesse mundo. Qual a diferença de sentido entre elas, gente? Olha só. Na frase 1, poucas pessoas são amadas. Tá, ó. Amam-se poucas pessoas nesse mundo. Poucas pessoas no mundo são amadas. Agora, na frase 2, poucas pessoas amam-se umas às outras. Então, o sentido é bem diferente, tá? Qual das duas frases está na voz passiva? Apenas a 1, tá? Apenas a 1 está na voz passiva sintética. Questão 34. Assinale a alternativa em que as frases estão na voz passiva. Então, aqui, quais frases estão na voz passiva? Letra B. Foi exigido o impeachment do presidente. Letra D, exige-se o impeachment do presidente. Letra E, o impeachment do presidente será exigido pelo povo. E letra H, o impeachment do presidente é exigido por todos. Tá? Então, letra B, letra D, letra E e letra H. Certo? Então, a tarefa de vocês era até aqui, tá? Então, agora nós vamos concluir essas atividades aqui, fazendo a página 31 e 32, tá? Vamos lá. Passe as frases a seguir para a voz passiva sintética, que é nós colocarmos o verbo na terceira pessoa e usar a partícula passivadora, né? Então, ó, as regras foram respeitadas. Respeitaram-se as regras, tá? Agora você vai ter que anotar aí. Vai pausando o vídeo e respondendo. Respeitaram-se as regras. B. Os prazos eram estendidos. Então, estendiam-se os prazos.
Os métodos foram modificados. Modificaram-se os métodos. Então, lembram sempre que vocês vão ter que pôr o tracinho para daí colocar a partícula C, tá? Os livros foram lidos. Leram-se os livros. Ok? Então, essa é a voz passiva sintética. Classifique as vozes verbais conforme o indicado a seguir. Então, 1 para a voz passiva analítica, 2 para a voz passiva sintética e 3 para a voz ativa. Aqui, se vocês acharem mais fácil, vocês podem colocar o número mesmo, tá? O algarismo, 1, 2 e 3, em vez de ficar botando pauzinho, tá? Daí fica a critério de vocês aí. Vamos lá. Letra A. Encontraram-se muitos vestígios de pólvora na mão do acusado. 2. Sintética. Foram encontrados muitos vestígios de pólvora na mão do acusado. 1. Analítica. Lembraram-se do amigo antes da partida. 3. Voz ativa. Aqui não é voz passiva analítica. Informou-se, depois do inquérito, o local do crime. 2. Voz passiva sintética. Descobriram-se, apesar das tentativas de ocultação, muitas ilegalidades no local. 2. Apesar das tentativas de ocultação, muitas ilegalidades foram descobertas no local. 1. Respondeu ao crime em liberdade. 3. Sujeito oculto. O livro tinha sido lido durante o período de férias. 1. Leram o livro durante o período de férias. 3. Ativa. Leu-se o livro durante o período de férias. 2. Tinham lido o livro durante o período de férias. 3. Compraram-se livros durante o período de férias. 2. Eles haviam recorrido ao juiz. 3. Os professores foram homenageados por seus alunos. 1. Durante o inverno, as árvores haviam sido podadas. 1. Durante o inverno, haviam podado as árvores. 3. Durante o inverno, podaram-se as árvores. 2. Durante o discurso, aquela mulher não foi interrompida. 1. Durante o discurso, não interromperam aquela mulher. 3. Alugaram-se os apartamentos. 2. Os apartamentos foram alugados. 1. Alugaram os apartamentos. 3. Alugam-se apartamentos. 2. Ok? 37. Assinale a frase que, de acordo com a norma padrão, não pode ser transformada em voz passiva. Aqui a única frase que não pode ser transformada em voz passiva é a letra C, tá? Porque, letra A, encontraram o cachorrinho de Dona Arlete. O cachorrinho de Dona Arlete foi encontrado. Eu consigo transformar. Ninguém verificou a data do produto. A data do produto não foi verificada. Os alunos cumprimentaram o professor depois da aula. O professor foi cumprimentado pelos alunos depois da aula. Depois da apresentação da proposta, reprovaram a medida por unanimidade. A medida foi reprovada por unanimidade depois da apresentação da proposta. Agora, todos assistiram ao filme. Ao filme foram assistir, não tem como eu transformar, tá? Então, a única é a letra C. 38. Assinale as frases a seguir e analise as frases a seguir e assinale a alternativa correta. Quais das frases permitem a transformação para a voz passiva? Então, é um exercício semelhante ao 37. Aqui, no caso, é letra B. Somente a frase 4 e a frase 7. 5, 6, 7. Frase 4 e frase 7,
tá? Os alunos, depois de muito esforço, resolveram o problema. O problema foi resolvido depois de muito esforço pelos alunos. E a 7, algumas pessoas após a entrevista descobriram algumas verdades. Algumas verdades foram descobridas após a entrevista por algumas pessoas. Então, somente essas duas aí, tá? Letra B. 39. Analise as frases cujo elemento destacado é classificado como agente da passiva. Então, para ele ser agente da passiva, a frase tem que estar na voz passiva. Então, isso ocorre em letra B, em letra E, em letra H, J e L, certo? Essas 5 frases é que nós encontramos agente da passiva, porque essas frases estão na voz passiva, tá? As outras frases estão em voz ativa. Portanto, esse termo que está destacado aí não é agente da passiva, ok? Então, hoje ficamos por aqui. Concluímos, né, esses exercícios aqui todos, né, que não eram poucos, graças a Deus. Mais uma vitória vencida, né? Foram várias aulas para a gente concluir, mas concluímos, certo? E aí na próxima aula a gente continua com voz e concordância verbal, tá certo? Um beijo para vocês, gente, e até amanhã.